Mas o crente que tem cordeiro, ele prega ganhando oferta ou não ganhando, ele prega, pula na brasa sem virar churrasquinho e pula na panela com um milho de pipoca, mas sem virar pipoca. Quando eu olho para esta situação, eu vejo também Moisés tentando sair, mas só que o inimigo ali sendo usado pelo Potifar, sendo usado, melhor dizendo, pelo faraó, e ele simplesmente disse que era para levar o cordeiro, mas só que Deus então coloca no coração de Moisés que era para ele matar o cordeiro, era para ele imolar o cordeiro e passar o sangue nos umbrais da porta. O anjo da morte vinha, passava sobre aqueles que tinham a marca do sangue e eliminava somente aqueles que faziam parte do exército inimigo. E nessa noite nós sabemos que eu e você fazemos parte desse exército do Senhor e temos a mesma marca do sangue, não daquele cordeiro chamado um animal irracional, mas do cordeiro racional, como João bem via e simplesmente falou quando ele passava pela água do rio Jordão, e ele avistou de longe e disse: eis aí o cordeiro que não veio para cumprir o pecado, mas veio para tirar o pecado do mundo. A qual João falou em capítulo 1 de João, no versículo 29. Me chama muita a atenção quando fala sobre esse cordeiro, quando a Bíblia dá essa sombra futura para o Novo Testamento. Mas só que não fica por aí. O profeta maior, como o profeta Isaías, também já dizia: o menino vos nasceu e o filho se vos deu, seu nome chamar maravilhoso. E ele foi descrevendo sobre Jesus, mas só que 700 anos depois que Jesus fora nascer, ele também começa a falar sobre a sua profecia. Em Isaías capítulo 53, versículo de número 4, ele vai descrevendo que ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, foi moído pelas nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isaías nunca viu a Jesus, mas Deus estava revelando o Messias, Deus estava falando sobre o Cordeiro, porque era uma sombra futura para o Novo Testamento. Quando nós iremos agora sair do Antigo Testamento e ir para o Novo Testamento, nós vamos ver agora Maria, ela lá no seu casebre, e agora ela simplesmente recebe uma mensagem do anjo, e ele agora diz que ela ia conceder um filho. Depois de alguns anos ela recebe esse filho, e Satanás querendo lutar, e mandou que um homem mandasse matar todas as crianças. Só que passado o tempo, esse menino cresce. Aos seus 12 anos, como bom judeu, ele estava lhe dando um show de Bíblia naquele templo sagrado. E agora passa o tempo e a vírgula de Deus entra na vida de Jesus. Ele agora desaparece pelo espaço de tempo. Só que agora Jesus aparece, porque Jesus, ele não atravessa os carros na frente dos bois e nem dá murros em pontas de faca. Ele quer fazer missões. Ele saiu para cumprir o ID do teu pai. Ele saiu para fazer aquilo que era incumbido ao seu pai, mas ele queria fazer missões no momento certo, porque Salomão diz: como maçãs de ouro em salvas de prata, e assim a palavra dita no tempo certo. Jesus esperando o tempo certo, ele então se aproxima de um homem chamado João Batista, filho de Zacarias e Isabel, autor da primeira epístola. Ele vem dizendo, autor da primeira epístola não, autor daquele que ele simplesmente fazia o percurso de Jesus de Nazaré, aquele que batizava na água do rio Jordão para arrependimento de pecado. Jesus se aproxima, e agora João olha para ele e diz: não, eu quero que o Senhor me batiza. Ó Jesus, ele diz: não, João, eu preciso que você me batiza. Mas Senhor, o Senhor não tem pecado. O Senhor é puro. Sim, João, eu não tenho pecado. Então por que o Senhor quer batizar, ó Senhor Jesus? É para ser cumprida toda a justiça na minha vida, João. Me batiza, por favor. Deixa a justiça ser cumprida na minha vida. João então diz: tudo bem, eu posso até batizar, mas eu sei que o Senhor é muito mais poderoso do que eu. Eu batizo até mesmo só com água, mas o Senhor batiza com Espírito e com fogo. Tem mais, eu não sou digno de desatar as correias das suas alparcas, mas vamos lá, Senhor, para ser cumprida toda a justiça, eu vou batizar o Senhor agora. Quando João peita o Senhor Jesus nas águas, então a pomba desce sobre a cabeça de Jesus, então a voz brada do céu sobre as nuvens, e agora a pomba branca passa sobre a cabeça do mestre, e agora Deus então clama uma voz bem alta e diz: esse é meu filho amado, a quem eu me comprazo. Quando a pomba desce sobre a cabeça de Jesus, ali era a virtude de Atos 1:8 que estava descendo sobre a vida de Jesus aqui no Novo Testamento, porque Jesus precisava dessa virtude, mas ele era 100% homem, mas 100% Deus. Para que ele precisava dessa virtude? Porque a justiça precisava ser cumprida sobre a vida de Jesus, e quando a pomba desce, é um sinal que o Espírito foi derramado de uma forma completa sobre a vida de Jesus de Nazaré. É base tanto isso que Lucas, quando olha para este texto sagrado, quando Lucas vê essa situação, quando ele vê que o Espírito foi derramado sobre a vida de Jesus, Lucas então
recebe uma inspiração do céu para compor Atos de capítulo de número 10 e versículo de número 37 e versículo de número 38, onde Deus fala: eu, Senhor Deus, eu ungi o meu filho Jesus Cristo de Nazaré com poder e com virtude para sair curando os enfermos, os doentes, para sair pregando a palavra de Deus. E quando Jesus foi batizado, Jesus então não ficou sentado entre quatro paredes no comodismo. Jesus então começou a arregaçar as suas mangas e começou a fazer o ide de Jesus. Depois que ele foi batizado, quando ele recebeu essa virtude, quem é que disse que Jesus ficou exercendo a sua função, como muitos pregadores dizem aí, como um carpinteiro, filho de José? Não, ele agora estava trabalhando numa seara espiritual. Agora ele diz que a seara realmente é muito grande, mas são poucos os ceifeiros. Agora ele botou a mão no arado. Agora começa a imaginar comigo Jesus se aproximando de uma cidade aonde a viúva de Naim estava saindo, porque ele agora começou a fazer a obra missionária. Ele queria dar exemplos clássicos aos discípulos, porque Jesus não era um professor de escola dominical ou professor de ensino da palavra que só sabia falar: vai lá, ensina, olha aqui, eu vou te ensinar, olha, aprenda muito na teoria. Jesus mandou dizer isso, Jesus mandou dizer aquilo. Não, ele também saía da escola dominical, ia para as ruas, ia para os balados, ia para a esquina para também ensinar os discípulos. Porque ensinar de uma forma teórica dentro da escola, ensinar de uma forma teórica em cima de um púlpito, isso é muito fácil. Mas Jesus não. Jesus não ficava só dentro de igrejas. Jesus saía junto com os discípulos, porque ele queria mostrar biblicamente em cima dos púlpitos que ele curava, mas não só na letra, não só na palavra. Ele queria também sair pelas ruas e mostrar que aquilo que ele estava ensinando tinha veracidade, tinha eficácia, tinha realmente poder. Então Jesus chama eles: vamos embora. A primeira situação é quando ele chega na cidade da viúva de Naim. Agora todos estavam olhando para ela e dizendo que ela estava sendo humilhada, que os sonhos dela estavam sendo enterrados. Ela estava saindo da cidade dela. Quem é que aqui está nesta noite que nunca passou por humilhação das pessoas dentro da sua cidade, dentro do seu país, dizer: você não vai chegar lá, você não vai conseguir, a sua vida está deteriorada, a sua vida está estagnada, a sua vida está paralisada, você não vai chegar lá. E você, o que você sabe fazer é só chorar, é só gemer. Mas só que o crente, ele tem um poder muito grande, mais nas lágrimas do que nas suas palavras. Porque tem gente que quer convencer Deus com palavras persuasivas e bonitas, achando que Deus é menino. Mas quando você chora, as lágrimas vêm do profundo da tua alma. E a viúva de Naim, ela não começou com palavras, mas a Bíblia diz que ela estava chorando, ela estava carregando o teu filho no caixão, e o sonho dela, o propósito dela estava ali. Era como se ela falasse: meu Deus, eu estou dentro da minha cidade, mas eu vou sair dela e nada vai acontecer. Só que Jesus, ele tinha sido ungido, Jesus tinha recebido o poder. E alguém que está cheio do Espírito, ele não consegue ver alguém chorando. Alguém que está cheio do Espírito, ele se comove de íntima compaixão. Tanto que o texto bíblico diz que quando Jesus viu a viúva de Naim saindo da tua cidade, antes que ela saísse na porta da sua cidade, ele se compadeceu de íntima compaixão dela. Sabe o que eu aprendo aqui? Quando ele ressuscita o filho dela dentro da cidade, é porque Jesus está dizendo para nós aqui nesta noite: antes que você mude do seu bairro, antes que você mude da tua cidade, as pessoas vão ter que ver os seus projetos e os seus sonhos ressuscitados, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Quem é que não se lembra dos 10 leprosos? Quem é que não se lembra que um só voltou para agradecer a Ele? Os 9 foram ingratos. É por isso que dentro desses 10, um só voltou para agradecer. É porque o salmista, escrevendo no Salmo 103, versículo de número 1, ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o teu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e nunca me esquecerei de nenhum dos teus benefícios. Aqueles 9 esqueceram de voltar e agradecer a Deus por benefício da cura. Mas essa igreja nesta noite, ao receber o convite, veio aqui para adorar a Deus e agradecer a Ele pelo benefício do ar que você está respirando nesta noite. Somente quem agradece pelo benefício desse ar que você está respirando, levanta a tua mão para o céu e glorifica Ele nesta noite, porque Ele está aqui. Se lembra do paralítico junto ao tanque de Betesda?
Jesus estava olhando muito para ele. Ele tinha 38 anos que ele estava junto ao tanque de Betesda. A palavra Betesda no sentido etimológico original quer dizer casa de misericórdia. Mas observe bem, aonde tinha que ter misericórdia o povo não tiveram com esse paralítico. Ele estava há 38 anos ali. Ele não tinha 38 anos de idade, mas o texto sagrado diz que Jesus, sabendo que ele estava ali há muito tempo, Jesus estava olhando para ver que o povo daquela comunidade cristã, se eles pudessem agir de íntima compaixão com o paralítico. Mas passou 1 ano, 2, 3, 4, 5 e ninguém ajudou que ele pulasse daquele poço, porque se ele era paralítico, pastor, ele precisava de ajuda de alguém para pular dentro daquele poço. Ele era paralítico das 2 pernas, mas existia pessoa que só tinha paralisia uma, existia cego ali só de um olho. Agora não, eles estavam ali há 38 anos paralítico das 2 pernas, porque quem mancava de uma perna só não jogou ele lá dentro? Porque que o cego que chegava do olho não jogou ele lá dentro? Porque o homem que estava só com uma mão ressequida ou mirrada não jogou ele lá dentro? Porque tem gente egoísta, tem gente que só pensa nos teus desejos peculiares e pessoais, só pensa em receber a sua bênção, só pensa em receber a tua vitória. Mas Atos capítulo de número 2, versículo de número 43 está dizendo o texto sagrado: e todos estavam reunidos na doutrina, na comunhão e no partir do pão. Quando a palavra de Deus fala comunhão, vem do grego koinonia no grego moderno e quinonia no grego clássico, que quer dizer ter em comum, participar, compartilhar e estar unidos no poder do Espírito Santo. Se a vitória do seu irmão é tua também, a minha vitória é sua também. Está cego de olho, então ajuda quem está cego dos 2. Está aleijado de uma perna, então ajude a jogar no poço aquele que está aleijado das 2. Está aleijado só de uma mão, minha filha, então ajude a jogar no poço quem está aleijado das 2. Você está paralítico só de uma perna, ajude quem está nas 2, porque você já tem a tua vitória. Tem gente que está pior do que você. Para de criticar quanto foi que tu ganhou para falar mal dele. Jesus estava olhando a situação desse paralítico, mas ele sabia o tempo certo de agir na vida dele, porque Jesus não atravessa os carros na frente dos bois, ele espera o momento certo. Jesus vai se aproximando dos 37, dos 38 anos. Quando fez 38 anos, João achou mas tanta hipocrisia do povo junto ao tanque de Betesda, que ele escreve no capítulo de número 5 e versículo de número 7 do apóstolo João: mas sempre quando eu ia, descia outro na minha frente. Ele tentava, pastor, a pular dentro do poço, mas quando ele conseguia colocar a cabeça para frente, vinha alguém, puxava a sua camisa, jogava ele no chão e pulava dentro do poço para receber a vitória. Agora o que chama a minha atenção é que quando sempre tem alguém para pular, ou até mesmo na sua frente, eu vou puxar a tua camisa, é uma vez só, pastor, que o anjo movia a água uma vez ainda por ano, mas só que Jesus cansou de ver essa situação, cansou de deixar na mão do povo e o povo não agir de misericórdia. Jesus foi se aproximando dele, chegou pertinho dele, talvez todo mundo começou a pensar: Jesus, vem falar comigo. Talvez aquele que tinha poder aquisitivo maior começaram a se perfumar, a passar a mão no cabelo e dizer a ele veio pregar o sermão na montanha, ele veio falar alguma coisa conosco, porque eu tenho dinheiro, eu tenho riqueza. Jesus: não, eu não vim para falar com você, eu vim falar com um homem especial, que está há 38 anos gemendo na escola dominical, gemendo no ensino da palavra, gemendo com pessoas caluniando ele, dizendo que ele não vai chegar lá e que ele não vai conseguir. Há 38 anos ele está aqui tentando pular, mas eu deixei a obra missionária para vocês ajudar ele a pular no poço, e vocês me ajudaram. Agora escute a vitória dele. O que queres que eu te faça? Você quer ficar são? Quero. Então toma a sua cama, levanta e anda, porque eu cheguei. Não precisou de um anjo mover a água, porque o texto sagrado diz que um anjo movia as águas uma vez por ano. O artigo um anjo é um artigo indefinido, é apenas um anjo comum. Mas quando a Bíblia se refere ao anjo, artigo definido, aqui está apontando para Jesus Cristo de Nazaré. Agora não aparece um anjo para mover as águas, mas agora apareceu o anjo Jesus Cristo de Nazaré, que não precisou de um ano, não precisou de 2 anos. Ele apenas chegou no momento certo, não tardou e não falhou. Ele falou: agora chegou o momento de você cantar o hino da sua vitória. Bendito seja Deus. E já vem ele fazendo a obra missionária.
Se eu fosse me deter aqui de todos os milagres que Jesus começou a fazer na face da terra, depois que ele foi batizado, eu ficaria aqui a noite toda. Mas eu vou resumir no texto de João, a qual ele disse que o Senhor Jesus fez tantos milagres, fez tanta obra na face da terra, a qual os livros não poderiam